Seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo, definimos as funções trigonométricas. Para isso, e sem muitos detalhes, relembremos alguns conceitos envolvendo ângulos. O ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem. As semi-retas são os lados do ângulo e a origem em comum é o seu vértice. Podemos denotar um ângulo de várias maneiras. Se A e B são pontos quaisquer, um em cada lado, este ângulo pode ser representado desta maneira, ou então desta, ou simplesmente vamos chamá-lo de θ. Primeiramente, vamos definir as funções trigonométricas do ângulo agudo, isto é, um ângulo maior do que zero e menor do que 90. Nesta figura, tracemos a partir dos pontos A1, A2, A3 e assim por diante, da semi-reta OA, perpendiculares A1B1, A2B2, A3B3 e assim por diante, a semi-reta OB. Os triângulos OA3B3, OA2B2, OA1B1 são semelhantes por terem os mesmos ângulos. Podemos, portanto, escrever que a razão entre os comprimentos dos segmentos A1B1, OA1 é igual à razão dos comprimentos dos segmentos A1B2, OA2, bem como é igual à razão dos comprimentos dos segmentos A3B3, OA3. Esta relação depende apenas do ângulo θ e não dos comprimentos envolvidos. Sendo assim, convém dar um nome para essa função de θ assim construída e definir a função seno de θ para θ maior do que zero e menor do que 90. Usando ainda o fato de que os triângulos são semelhantes, obtemos esta relação aqui, bem como esta relação aqui. Estas relações também dependem apenas do ângulo θ. E definiremos então as funções cosseno de θ e tangente de θ. Estas três funções são chamadas funções trigonométricas e não são independentes. Duas relações aparecem naturalmente. A primeira é a seguinte: seno de θ dividido por cosseno de θ. Veja que seno de θ podemos escrever como sendo a razão entre os comprimentos dos segmentos A1B1 pelo OA1. Bem como o cosseno de θ podemos escrever como sendo a razão dos comprimentos dos segmentos OB1, OA1. Com isso, obtemos este produto e, simplificando estes dois termos, chegamos na razão dos comprimentos de A1B1 com OB1. E isso é, por definição, a tangente. Portanto, a primeira relação que existe entre essas três funções é essa, que tangente de θ é igual a seno de θ dividido por cosseno de θ. Você pode estar se perguntando, e aquelas histórias de seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa e assim por diante? É isso mesmo? Veja que sim, esta ideia coincide com essa definição que a gente apresentou. Vamos deixar apenas o triângulo de vértices OA3B3. Note que o comprimento do segmento A3B3 é o cateto oposto, assim como o OB3 é o cateto adjacente. E o comprimento de OA3 é a hipotenusa. Sendo assim, fazendo essas substituições, seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
Ufa, que alívio, né? Tudo que você sabe continua valendo. Aproveitando o ensejo, vamos obter a segunda relação entre essas funções trigonométricas. Note que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a cateto oposto ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é o cateto adjacente ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado. Realizando a soma, obtemos o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado. Utilizando o teorema de Pitágoras, temos que o numerador nada mais é do que a hipotenusa ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado, o que obtemos 1. Essa identidade trigonométrica que obtemos, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, chamamos de relação fundamental. E com essa relação fundamental, obtemos várias outras identidades trigonométricas. Antes de estender os conceitos de função trigonométricas para qualquer ângulo, vamos falar um pouquinho mais sobre o ângulo. Os ângulos podem ser medidos em graus ou radianos, e a abreviatura de radianos é rad. Não entraremos em detalhes, mas em suma temos o seguinte: dado uma circunferência, consideremos o ângulo θ com vértice no centro da circunferência e o raio dessa circunferência como sendo R. Este aqui é o arco determinado pelo ângulo θ. E então, a medida de θ em radianos é a razão entre o comprimento do arco determinado por θ e o comprimento do raio da circunferência. Pela semelhança de circunferências, dado um ângulo central, é constante a razão entre o comprimento do arco determinado pelo ângulo e o raio, e, portanto, esta ideia depende apenas do ângulo e não do raio. Como sabemos, se consideramos um ângulo de 180 graus, o comprimento da semicircunferência é πr. Temos então que o ângulo 180 graus em radianos é dado pelo comprimento da semicircunferência, que é πr, dividido pelo raio, que é r. E então obtemos π radianos. Sendo assim, 1 radiano é igual a 180 dividido por π graus, e que isso é aproximadamente 57,3 graus. Com essa relação, vamos transformar alguns graus em radianos. Então, o que nós vimos é a seguinte relação, que 180 graus corresponde a π radianos. Então, quanto que seria em radianos 30 graus? Se nós realizarmos esta regra de 3 simples, obtemos que x é igual a π sobre 6. Veja que na realidade a conta que fizemos, basta tomarmos o ângulo que a gente quer determinar em radianos e multiplicar por π sobre 180. Repetindo esse processo para o 45, obtemos que 45 graus em radianos é igual a 45 que multiplica π dividido por 180, que é igual a π sobre 4. Da mesma forma, repetimos o processo para 60, que é igual a π sobre 3 radianos, 90, que é π sobre 2, 120, 2π sobre 3, 135, 3π sobre 4, 150, 5π sobre 6, 180 é π radianos, 270, 3π sobre 2 radianos e, por fim, 360 graus, que é igual a 2π. Veja que, por enquanto, as funções trigonométricas estão definidas para ângulos no intervalo de 0 a 90 graus, ou então de 0 a π sobre 2 radianos. O próximo passo é tentar estender essas funções de modo que elas possam ser definidas para todos, ou quase todos, os números reais e que sejam mantidas as relações básicas, ou seja,
seno ao quadrado de x igual a cosseno ao quadrado de x igual a 1 e a tangente de θ igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Faremos sem muitas formalidades, daremos uma ideia de como defini-las. Consideremos uma circunferência de raio 1. Vamos fixar uma origem A nessa circunferência. Dado um número real x maior do que zero, percorremos a circunferência no sentido anti-horário, um comprimento igual a x. Chamamos de P o ponto da circunferência assim atingido. Agora, se tomarmos um valor negativo, procedemos de maneira análoga, mas percorremos a circunferência no sentido horário. Veja, por exemplo, que se x for maior do que 2π, será necessário dar mais de uma volta na circunferência no sentido anti-horário para atingirmos o ponto P. E então, no sistema de coordenadas cuja origem é o centro da circunferência e sendo o ponto A 1 e 0, definimos o cosseno de x como sendo a abscissa do ponto P, o seno de x como sendo a ordenada do ponto P e a tangente de x como sendo seno de x dividido por cosseno de x, desde que o cosseno de x seja diferente de zero. É claro que esta definição coincide com a anterior para x maior do que zero e menor do que π sobre 2. Além disso, nos permite definir o cosseno e o seno para x igual a zero e x igual a π sobre 2. Veja que se x é igual a zero, então o ponto P coincide com o ponto A de coordenadas 1 e 0. Então, por definição, a abscissa deste ponto P é o cosseno de x, ou seja, o cosseno de zero é igual a 1, e a ordenada é o seno do x, ou seja, seno de zero é igual a zero. E quando x é igual a π sobre 2? Veja que quando x é igual a π sobre 2, em graus é 90 graus, temos que o ponto P é o 0, 1 e, portanto, o cosseno de π sobre 2 é igual a 0, que é a abscissa do ponto P, e o seno de π sobre 2 é igual a 1, que é a ordenada do ponto P. Vamos agora ver como funciona essa definição se x for negativo. Por exemplo, x igual a menos π. Pelo que vimos, devemos percorrer a circunferência no sentido horário. Sabemos que o comprimento da semicircunferência é π. Logo, o ponto P é este ponto de coordenadas menos 1 e 0. E, portanto, pela definição, o cosseno de menos π é menos 1 e o seno de menos π é 0. Agora sugiro como exercício brincar um pouquinho com essas definições. Veja, por exemplo, que o cosseno de π é igual ao cosseno de menos π, bem como o seno de π é igual ao seno de menos π. E para x igual a menos π sobre 2? Veja que o cosseno de π sobre 2 e menos π sobre 2 são iguais. O seno de menos π sobre 2 é igual ao seno de π sobre 2? Divirta-se, veja a beleza por trás disso tudo. Observemos, por fim, que como todo ponto P de coordenadas cosseno x, seno x da circunferência está a uma distância de uma unidade da origem, temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, a nova definição estende a primeira e mantém as relações básicas. Vamos agora verificar para que valores de x a função tangente não está definida. Como tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x, temos que ela não está definida nos valores de x, tais que o cosseno de x é igual a 0. E quais são esses valores? Vimos que o cosseno de π sobre 2 é igual a 0, uma vez que ele é dado
pela abscissa do ponto P. Agora, note que se percorrermos a partir do ponto P mais 2π, chegaremos no mesmo ponto final. Isso significa que o cosseno de π sobre 2 e o cosseno de π sobre 2 mais 2π coincidem. Como o cosseno para esses dois valores é zero, tangente não está definida para eles. Agora, podemos partir de π sobre 2 e percorrermos duas voltas completas e chegaremos no mesmo ponto final. Ou seja, o cosseno de π sobre 2 mais 4π é igual ao cosseno de π sobre 2, que é igual a zero. E teremos o mesmo resultado para 3 voltas, 4 voltas, k voltas, onde k é um número par. Ou seja, o cosseno de π sobre 2 mais kπ para todo k par é igual a zero. Observa que poderíamos ter percorrido a partir de π sobre 2 uma volta no sentido horário. E então, obteríamos que o cosseno de π sobre 2 menos 2π também é igual a zero. Agora, se aumentarmos o número de voltas completas no sentido horário, obtemos que o cosseno de π sobre 2 mais ou menos kπ é igual a zero para todo k par. E na realidade, temos mais que isso. Temos que o cosseno de π sobre 2 mais kπ é igual a zero para todo k número inteiro. Veja que falta obtermos os valores do cosseno quando k for ímpar. Para isso, observe que se a partir de π sobre 2 percorrermos meia volta no sentido anti-horário, chegamos neste ponto Q igual a zero e menos 1. Ou seja, o cosseno de π sobre 2 mais π é igual à abscissa do ponto Q, que é igual a zero. Agora, para verificar que o cosseno de π sobre 2 mais kπ para os k's restantes também é zero, basta, a partir desse ponto Q, percorrermos voltas inteiras no sentido horário e no sentido anti-horário. E com isso concluímos que a função tangente não está definida para todo valor de x da forma π sobre 2 mais kπ com k, um número inteiro. Nos nossos estudos, aparecerão com uma certa frequência algumas funções trigonométricas auxiliares. Sendo assim, é interessante nomeá-las. Por exemplo, a função 1 sobre cosseno de x, claro, com um cosseno de x diferente de zero, vamos chamá-la de função secante de x. A função 1 sobre seno de x, definida para valores de x em que seno de x é diferente de zero, vamos chamá-la de função cossecante de x. E, por fim, chamaremos de cotangente de x a função 1 sobre tangente de x, definida nos valores de x em que a tangente de x é diferente de zero. O próximo passo é obter o gráfico dessas funções trigonométricas. Mas vamos primeiramente observar que a função seno e cosseno são funções periódicas de período 2π. Se você quer saber um pouquinho mais sobre funções periódicas, clique no card aqui em cima que temos um vídeo que trata sobre este tipo de funções. Consideremos um valor x pertencente aos reais e seja P este pontinho aqui, de coordenadas cosseno x, seno x. Note que se considerarmos x mais 2π, ou seja, o valor de x mais uma volta completa na circunferência no sentido anti-horário, chegaremos novamente em P. Isso nos dá que seno de x é igual a seno de x mais 2, bem como o cosseno de x é igual ao cosseno de x mais 2.
Na realidade, se continuarmos percorrendo voltas completas no sentido horário e no sentido anti-horário a partir do ponto P, encontraríamos mais que isso. Obteríamos que seno de x é igual a seno de x mais 2κπ, bem como cosseno de x é igual ao cosseno de x mais 2κπ para todo k pertencente aos inteiros. E, portanto, podemos concluir que a função seno e cosseno são funções periódicas de período 2π. Sendo assim, se conhecermos o comportamento dessas funções no intervalo de 0 a 2π, passamos a conhecer imediatamente como essas funções se comportam em todos os intervalos seguintes ou anteriores de comprimento 2π. Podemos então restringir o estudo dessas funções no intervalo de 0 a 2π, que corresponde ao estudo das coordenadas de um ponto que dá exatamente uma volta na circunferência de raio 1. Comecemos com o gráfico da função cosseno e utilizaremos os pontos já encontrados anteriormente. Observe que tanto o cosseno quanto o seno variam entre -1 e 1. Sendo assim, seus gráficos estarão entre essas duas retas verticais. Agora, marquemos os pontos do gráfico 0, 1, π sobre 2, 0, π e -1, 3π sobre 2 e 0, e 2π e 1. E então, o gráfico da função cosseno num período é este aqui. Agora, para obtermos o gráfico completo da f, basta repetirmos esse esboço feito para o intervalo de período 2π uma infinidade de vezes. Da mesma maneira, obtemos o gráfico da função seno no intervalo de comprimento 2π. Sendo assim, para obter o gráfico completo da função seno, basta repetirmos este esboço feito uma infinidade de vezes. Observando os gráficos do cosseno e seno, percebemos uma grande semelhança entre essas duas curvas. Na realidade, elas são idênticas. Esta curva, chamada senoide, é a mesma em ambos os casos. O gráfico da função cosseno é apenas o resultado de uma translação de π sobre 2 para a esquerda do gráfico da função seno. Nos dediquemos agora ao gráfico da função tangente de x. A função tangente foi definida por tangente de x igual a seno de x dividido por cosseno de x. Vamos agora dar uma interpretação geométrica para a tangente como a medida algébrica de um segmento. Faremos para o caso em que P está no primeiro ou terceiro quadrante. Para os demais quadrantes, os argumentos são análogos. Consideremos uma reta orientada tangente em A, que pertence à circunferência de raio 1, e seja AP um arco de medida x. A reta R, que contém O e P, determina o ponto P' na circunferência e T no novo eixo. Veja que os triângulos OCP, OSP, OC', P' e OS', P' são congruentes entre si e semelhantes ao triângulo OAT. Podemos reescrever a tangente de x, que é igual ao seno de x dividido pelo cosseno, como sendo o comprimento do segmento OS, uma vez que este comprimento é a ordenada do ponto P, que define o seno de x, e o cosseno de x é a abscissa do ponto P, ou seja, o comprimento do segmento OC. Agora, pela congruência dos triângulos, o comprimento de OS é igual ao comprimento de CP,
E com isso obtemos a razão dos comprimentos do segmento CP por OC. Agora, o triângulo OCP é semelhante ao triângulo OAT e, portanto, a razão do comprimento de CP pelo comprimento de OC é igual à razão do comprimento de AT pelo comprimento de OA. Mas o comprimento de OA é 1, pois ele coincide com o raio. E chegamos que a tangente de x é o comprimento do segmento AT, que geometricamente é este aqui. Agora, para chegarmos em P', basta considerarmos x mais π. E então, tangente de x mais π é igual a seno de x mais π dividido por cosseno de x mais π. O seno de x mais π será a ordenada do ponto P', que é igual a menos o comprimento do segmento OS'. E o cosseno de x mais π é igual à abscissa do ponto P', ou seja, menos o comprimento do segmento OC'. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais e chegamos na razão entre o comprimento de OS' com o comprimento OC'. Agora, pela congruência dos triângulos, temos que o comprimento de OS' é igual ao comprimento de C'P'. Mas os triângulos OC', P', OAT são semelhantes e, portanto, a razão comprimento de C'P' pelo comprimento de OC' é igual ao comprimento de AT pelo comprimento de OA. Mas veja que OA é igual a 1 e chegamos que a tangente de x mais π é igual ao comprimento de AT. Veja que o que acabamos de mostrar é que para todo ângulo com lado final no primeiro e terceiro quadrante, a tangente de x é igual à tangente de x mais π. Repetindo os mesmos argumentos para P no segundo e quarto quadrante, obtemos que a tangente de x é igual à tangente de x mais π, que é igual a menos o comprimento do segmento AT. Com isso, podemos concluir que a função tangente é periódica com período π. Sendo assim, para esboçar o seu gráfico, podemos nos concentrar no esboço da parte do gráfico num intervalo de comprimento π. Vimos que a tangente não está definida em x igual a π sobre 2 mais kπ com k um número inteiro. Assim, o gráfico não toca essas retas verticais. Mais adiante, as estudaremos com detalhes. Estas retas são retas assíntotas do gráfico da tangente. Note que quando x se aproxima de π sobre 2, mas é menor do que π sobre 2, o cosseno de x se aproxima de zero positivamente. Sendo assim, o quociente seno de x dividido por cosseno de x, que é a tangente, tende a infinito. Da mesma forma, para valores próximos e maiores que menos π sobre 2, o cosseno se aproxima de zero negativamente. Sendo assim, o quociente seno de x cosseno de x tende a menos infinito. Agora, para encontrarmos o gráfico completo da tangente, basta repetirmos esse esboço em cada intervalo de comprimento π. E ficamos por aqui. Não perca os próximos vídeos, onde introduziremos as funções inversas das trigonométricas. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento!